Olá pessoal, nesse vídeo vamos responder a seguinte pergunta. Qual característica de Viktor Frankl mais te inspira? Matheus Nunes e eu, Thalene Chagas, psicólogos, logoterapeutas e fundadores da Escola do Sentido, fazemos um bate-papo refletindo a respeito das características marcantes de Viktor Frankl e elegemos quais dessas mais nos impactam. Fique conosco, acompanhando as suas respostas e reflexões a respeito do pai da logoterapia. Mas antes, lembre de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal da Escola do Sentido e agora vamos para o vídeo. O que você mais admira em Viktor Frankl e por quê? Qual é a característica, o aspecto da vida de Frankl, da pessoa do Frankl, melhor dizendo, mais te brilha os olhos? Assim, uma coisa que, colocando em adjetivos, né? Acho que eu posso citar alguns adjetivos. A coragem dele, é uma pessoa extremamente corajosa, porque essa coragem ela parte um pouco dessa ideia de que não podemos ser omissos, não podemos ser mornos diante da vida, né? Temos que nos posicionar, porque é só assim que a gente, de fato, constrói um legado e vive um sentido, né? Se a gente se posicionar de qualquer jeito, com qualquer decisão, ou só simplesmente seguindo o que os outros falam, ou fazendo o que os outros fazem, né? A gente acaba se afastando, na verdade, desse nosso chamado, dessa nossa missão particular, né? Que tem a ver com esse sentido da vida. Então, o Frankl, ele se posicionou em diversos momentos da vida dele, com muita coragem, inclusive sofrendo as consequências por esses posicionamentos. E um deles foi quando se posicionou defendendo o que ele acreditava e foi expulso da psicologia individual, do ciclo da psicologia individual. Outro que demarca essa coragem tem a ver com a entrega dele nos campos de concentração pela vida, lutando pela vida, né? Ele não se entregou no sentido de sucumbir a isso, né? Ele lutou até o último minuto e sobreviveu diante disso. A coragem dele de permanecer com os pais, podendo sair e fugir daquilo que estava acontecendo com os judeus, né? Mas enfrentou isso, né? Mesmo com os medos, mesmo com as dificuldades. Então, a coragem, eu diria que é algo que eu admiro nele, assim como o humor e a criatividade. Frankl era uma pessoa extremamente criativa, né? Até artisticamente falando, ele fazia caricaturas, né? Ele tinha os valores criativos como algo muito presente na vida dele, de uma forma de diversas formas, né? A gente vê essa expressão dos valores criativos na vida dele, mas também do humor, né? Desse humor que tem a ver com ele, que é um recurso humano, só nós, né? Enquanto seres humanos podemos expressar e viver esse humor, e ele se utilizava muito disso para conseguir vivenciar melhor a sua própria vida, né? Inclusive até como recurso clínico, né? Utilizava isso. É difícil, né? São muitas as qualidades e características do Frankl para a gente tentar escolher. Então, eu vou ser bem assim, na minha resposta, eu vou tentar ser bem próximo ao meu olhar mesmo, né? Então, assim, quando eu estava estudando as teorias psicológicas para ver qual linha eu ia seguir e tal, me incomodavam muito alguns aspectos, assim, eu gostava muito de olhar a base, o fundamento, né? E às vezes me incomodava bastante quando as teorias, elas precisavam de que as pessoas ficassem induzindo as bases, as pessoas precisassem ficar fazendo aproximações, isso parece com isso, sabe, assim, parecer que, enfim, não me satisfazer, né? E aí, quando eu conheci o Frankl e conheci a logoterapia, uma das coisas que mais me impressionou é como o Frankl, ele é claro, ele é nítido, ele é explícito quanto às bases que ele usou, ele é honesto quanto às citações que ele faz, ele vai se posicionando diante dos autores, ele vai trazendo nominalmente cada um desses autores e vai sempre tentando mostrar o que tem de bom nas teorias deles, quais foram os avanços que eles trouxeram, e fazendo as suas pontuações e as suas críticas com muita clareza.
Então, de início, assim, foi essa honestidade intelectual até do Frank me chamou muito a atenção. Foi uma das coisas que me fez investir em estudar logoterapia, né? Depois eu acho que uma determinação, assim, eu comentei numa das perguntas passadas, que uma das coisas que mais me chama a atenção é esse caráter de resposta que a logoterapia traz do Frank, né? Frank, ele tinha uma questão para responder sobre o sentido da vida, e o que ele vai construindo de logoterapia tem a ver com dar essa resposta. E eu acho que ele continuou muito determinado, né? Então, ele foi determinado em estudar, em fazer acontecer, em criar os primeiros conceitos, dentro dos contextos da vida dele, trabalhando, resolvendo as coisas, mas numa linha ali, que ele não abandonou durante os campos, mas que ele, vamos dizer assim, vivenciou na sua própria carne, e que quando ele sai da experiência dos campos, ele lapida, ele aprofunda, e ele não para ali, né? Assim, eu vou escrever um livro e está feito. Não, eu acho muito bonito assim ver o esforço que ele teve em tentar trazer essa mensagem para as mais pessoas, né? Assim, tem uma frase bem famosa dele, né? Que ele traz que ele encontrou sentido ajudando outras pessoas a encontrar sentido. Só que ele não fez, e como eu estava comentando, o Frank, ele não é apenas teórico, então ele não fez isso como uma retórica, mas você vê o esforço, né? Então, se você for pesquisar aqui no YouTube mesmo, você vai ver entrevistas dele. Então, o Frank, ele é aquele cara que ele dava curso de verão, curso de inverno, dava entrevista na televisão, dava entrevista para jornal, fazia palestras em outras línguas, escrevia em outras línguas. Então, o Frank trabalhava com a língua alemã, mas quando ele precisou usar o inglês, ele usou o inglês, ele tentou ao máximo trazer os seus conceitos para serem compreendidos em inglês, visitou outros países, veio à América Latina, então eu vejo assim a determinação de uma pessoa de cumprir aquilo que ele acreditava que era o caminho de sentido para ele. Né? Então, assim, mais uma vez, o Frank, ele não é aquela pessoa que vai apenas escrever uma frase bonita. Quando você vai conhecer o Frank, ele já vivenciou aquela frase que ele disse algumas vezes. Né? E isso também é muito encantador, assim, o quanto ele é coerente, o quanto, de fato, a vida e a obra dele se entrelaçam, e é difícil você ler os livros dele e não ver a pessoa do Frank, e é difícil você ler algo biográfico do Frank e não enxergar a logoterapia. Eu diria que é praticamente impossível, né? Por esse caráter de resposta, por essa determinação, pela essa honestidade e congruência que ele tinha. Por isso que a gente fala muito, né, que brincando, assim, as pessoas da logoterapia, de que é preciso ser, não só saber da logoterapia, mas ser um logovivente, né, viver essa teoria com a sua própria vida, né. Então, o que achou das nossas respostas? E as reflexões que trouxemos ajudou você a pensar a respeito de Viktor Frankl a partir de outras perspectivas? Compartilhe conosco aqui nos comentários, a partir do nosso vídeo e das suas leituras, qual das características de Viktor Frankl mais chama a sua atenção. Lembre de deixar o seu like, inscrever-se no nosso canal da Escola do Sentido, além de compartilhar este vídeo com outras pessoas. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.